Estamos no ar! Fala, minha gente, tudo certo? Donos da Bola RS está no ar mais uma vez e a gente vai junto até a 1 da tarde. Muito obrigado para você que está na tela da TV Bandeirantes, que está conosco na Rádio Bandeirantes. Tu viu, Danielzinho? TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, canal do YouTube. Sério? Onde estaria o Sério no momento desse? Ah, cara, ele deve estar no Gravatal, né? Deve estar no Gravatal. A última vez que ele esteve no Gravatal, ele apareceu ao lado de uma pirâmide do Egito montada num camelo. Para quem não sabe, o Francisco Ribeiro Neto, amado Chico da Lomba do Pinheiro, nos dizia, não, vou sair de férias, mas tô mal de grana, vou ir pro Gravatal. E a gente achava que era o Gravatal aqui, né? Então entrava no Instagram do Ribeiro Neto, era uma beleza. Aí ele tava na pirâmide do Egito. Mas é assim, a gente tá acostumado. Aí quando via ele tava lá, sério, caiu, mano, legal. Olha só, é nesse clima que a gente começa o programa de hoje. Já deixa eu recepcionar o nosso convidado hoje que está participando aqui, é nosso parceiro da Band News FM, Gustavo Fogaça, o famoso @Pitaco do Gufo. É isso? Acertei, né? Isso aí, no Twitter, né? No Twitter. No Twitter. No Instagram é Gustavo Fogaça mesmo. No Instagram é Gustavo Fogaça. Posso te chamar de Gufo, na boa? JB, somos de casa. Como tu quiser me chamar, tá valendo. A gente foi lá, buscamos um reforço na Band News, já temos os reforços aqui. O Baldassin tá em home e você pode participar conosco também pela enquete que está no nosso canal do YouTube. Vai lá no YouTube, aba Comunidade e pega a enquete. Torcedor colorado. Já não é para mim isso daí. O que seria um bom trabalho do técnico Eduardo Cudê? A conquista de um título? Alcançar a semifinal da Libertadores? G4 do Campeonato Brasileiro? Tudo bem, JB? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola, porque Eduardo Cudê já está em Porto Alegre, chegou ontem à noite no aeroporto Salgado Filho, cerca de 100, 150 torcedores estavam lá para acompanhar a chegada do argentino, que está chegando para a sua segunda passagem no Internacional. Ele chegou acompanhado do presidente Alessandro Barcelos e do gerente esportivo Magrão, que foram até a Argentina fechar a negociação com o técnico argentino, que deixou recentemente o Atlético Mineiro, assina um contrato até o final da temporada e hoje já comanda seu primeiro treino às 13h30 da tarde no CT Parque Gigante e vai ter entrevista coletiva. Mas a gente já tem um spoiler, viu, JB? Porque Eduardo Cudê conversou com os canais de comunicação do Internacional e a gente acompanha agora aqui no Donos. Contento, com muita expectativa e bom, a trabalhar. Eu sempre tentei estar contactado com a gente, com o clube, sempre mantuvimos uma relação com o funcionário, com o presidente, com a gente toda. E bom, eu falei, estando em outro clube, que tenía una dívida y bueno, acá estamos. Acho que tem un grupo de jogadores con mucha qualidad y bueno, ahora só falta trabalhar. Eu acho que existe uma simbologia muito forte com a chegada do Cudê. Gente, o Cudê, é muito importante que a gente tenha essa contextualização. O Cudê desperta sentimentos na torcida do Internacional. Ele necessariamente desperta sentimentos, ou de ódio ou de amor. Metade da torcida do Inter não quer ver o Cudê nem pintado e está enlouquecida que ele veio como técnico, e outra metade é apaixonada por ele. Ninguém acha o Cudê mais ou menos, ou ama ou odeia. Isso até é um mérito, ele consegue despertar sentimentos. O fato é que para boa parte da torcida do Inter, até a maioria, eu diria, não uma maioria esmagadora, mas uma maioria, e as enquetes sérias mostram isso, o Cudê tem que provar muita coisa. Eu acho importante que nesta primeira manifestação dele, ele tenha dito que ele tem uma dívida com o torcedor do Inter. Tem uma dívida, porque deixou o Inter na mão, lá em 2020. Claro que ele tem uma dívida, e nós vamos cobrar essa dívida dele. Ele está assumindo o Inter, ele hoje à tarde comanda o seu primeiro treinamento, e essa dívida dele precisa começar a ser paga, e eu lamento dizer ao Eduardo Cudê que ele não tem muito tempo para isso. No dia 8 de agosto, o segundo jogo do Inter contra o River Plate no Beira-Rio, nós saberemos se essa dívida foi paga ou não. Vamos combinar, o Inter não vai ser campeão brasileiro. O Cudê veio para ganhar a Libertadores da América, na última cartada do presidente Alessandro Barcelos, que é apaixonado por ele. Então o Cudê tem um desafio imenso de uma montagem de time a partir de hoje, faltando 11 dias para o primeiro jogo contra o River Plate,
Um time que ele vai virar do avesso, porque o formato de jogo dele é o avesso do formato do Mano Menezes, e que ele precisa fazer funcionar no dia 1º de agosto contra o River na Argentina. Eu não vou ter uma cobrança completa do trabalho do Kudê domingo agora contra o Bragantino. Evidentemente que eu vou entender que ele está chegando agora, está começando a implementar. Mas o tempo dele é curto, Nós saberemos no dia 8 de agosto, no segundo jogo contra o River, se o trabalho do Kudê deu certo ou não no Internacional. Daqui 20 dias nós saberemos se o trabalho dele deu certo ou não, porque se ele não passar pelo River, o trabalho não deu certo. E já avisei ontem, e é muito importante que a gente estabeleça agora já a régua de cobrança. Porque não me venham depois, perde para o River, mas está jogando bonito, está jogando ofensivo. Não, se não ganhar do River, o trabalho não deu certo, e a última cartada da gestão Barcelos não deu certo também. Eu me preocupei muito ontem, para encerrar essa minha primeira manifestação mais longa. Me preocupei muito ontem com um tweet do atual e novo diretor de futebol do Internacional, o Bisol, que retuitou a postagem do Inter da chegada do Kudê e colocou o seguinte: estamos no caminho certo. Não, Bisol. A direção do Internacional tomou todos os caminhos errados possíveis desde que assumiu. Todos. Errou todos os caminhos. Nos treinadores que contratou e teve que demitir, nas contratações que fez, na demora por contratações, tudo. A dívida do clube que aumenta, todos os caminhos, Bisol, que a direção do Inter tomou, ela errou. Não estão no caminho certo. O que essa direção está fazendo com a chegada do Kudê, e eu tenho todas as desconfianças disso, porque não gosto do Kudê, embora vá torcer por ele, o que essa direção está tentando é acertar pela primeira vez um caminho. Na derrocada, na derradeira manifestação e tentativa dessa direção. Não houve caminho certo algum. E agora precisa ser o caminho certo. Preciso eu estar errado, achando que a contratação do Kudê é equivocada, e a direção estar certa e o Inter ganhar a Libertadores da América. Porque senão, não teve caminho certo algum dessa gestão. Eu quero falar exatamente sobre isso que falou o Baldasso, porque esse tweet também me chamou a atenção. E eu vou tentar separar um espaço para isso. Mas eu quero sobre o Kudê. Avaliação da bancada do Kudê. Gufo. E aí? Olha, a torcida do Inter vai ter que ter paciência. Essa é a primeira palavra, e acho que aí o Baldasso já entrou de sola, que a paciência não está na mesa, não está servida. Né? Porque o fato, Baldasso, o Kudê é um treinador que tem uma assinatura. A assinatura dele é fazer o time dele ser protagonista com a bola. E para isso precisa de tempo. A gente está vindo de um time onde o Internacional não era protagonista com a bola. Então paremos. É isso que eu estou dizendo. Precisa de tempo e contratar um cara que precisa de tempo e tem 10 dias. Tempo, exatamente, JB. É muito difícil que a gente veja, não é impossível porque é futebol, mas é muito difícil que a gente veja um Inter extremamente competitivo logo agora em seguida contra o River. Esse trabalho é um trabalho que vai demorar tempo, porque os caras vão ter que ver a alocação diferente deles no espaço, no campo, o trato com a bola, vai ter muito espaço nas costas do Internacional, o Internacional vai levar muita jogada de contra-ataque, porque o Kudê é um técnico que se preocupa com o gol do adversário primeiro, depois com o seu próprio gol. E o Mano é o contrário, é um cara que se preocupa primeiro com a parte defensiva para depois ver a construção. Então você está falando aí de coisas opostas. E isso aí em uma semana, em 15 dias, não é assim, não existe mágica no futebol. Então, paciência. O Baldasso tem o sentimento do torcedor colorado e isso é natural e é legítimo. Agora, eu tenho esse sentimento, Calvo? Não, eu tenho essa dificuldade de fazer uma cobrança tão grande quanto o Baldasso faz em relação ao Kudê. Tu tem essa dificuldade de se colocar como torcedor colorado? Não, eu também porque, por exemplo, essa cobrança seria com o Mano também da mesma forma? Se o Mano não passasse pelo River, ele seria cobrado, deu errado? Eu não consigo ver dessa maneira, porque o favoritismo já estava sendo cobrado que deu errado antes do River. Não, o Mano estava sendo cobrado porque foi eliminado para o Melgar, que é um fiasco. Aí sim, não é o River Plate que eliminou o Inter. O Melgar, o Caxias, o América Mineiro lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O River é completamente diferente. O River chega como favorito contra o Inter com o Mano, com o Kudê, com qualquer treinador. É o atual campeão argentino. Tá, eu já te passo a bola, Baldasso. Mas eu acho que o Baldasso quis dizer o seguinte. Eu vou tentar te ajudar, Baldasso. Tá. A estratégia deu errada no dia 8 de agosto se cair para o River. Não é que o Kudê não vai ser ocupado pela eliminação do Inter se ela vier a acontecer.
E acho que o Kudê, eu acho o seguinte, tá, por mais incrível que pareça, o Kudê, ele vai ser o responsável por passar o Inter, mas não vai ser o responsável por cair o Inter. É contraditório, porque eu sempre digo que eu sempre falo isso pra todo mundo, tá comigo na boa e na ruim, porque tem uns caras que só ganham e tem outros caras que só perdem. Então assim, o Kudê, pra mim tava claro que com o Mano não passaria do River. Não passaria. O Mano não passaria. O Kudê é o fato novo que poderá criar alguma coisa para passar pelo River Plate. A preocupação é até maior do que só não passar pelo River. Só é o Campeonato se cair, Brasileiro. Eu não vou criticar. Não, mas agora, se cair pelo River, a gente vai dizer, a estratégia não deu certo. Mas tiraram o Mano, botaram o Kudê. A preocupação já era no Campeonato Brasileiro. O Inter é 11º colocado atualmente. Tá perto ali do quinto. Está perto também do 13º. A distância é basicamente a mesma, ali de 2 pontos para mais, para menos. Então, acho que a grande preocupação não era só, trocou o treinador para tentar passar do River. Também tem que olhar para o Campeonato Brasileiro e, inclusive, esses 2 jogos preparatórios, entre aspas, né? Bragantino e Cuiabá, são jogos complicados para o Inter. Bragança Paulista, o Bragantino, nos últimos 5 jogos em casa, não sofreu nenhum gol. O Inter está com dificuldade de fazer gol, vem de 3 jogos sem fazer gol. O Cuiabá, tem o River Plate, velho. Então, mas a preparação vai ser forte. O Cuiabá, por exemplo, o time fraco e tal, nos últimos 5 jogos fora, ganhou 3. 1-0, gol do Daverson sempre. Tu perdeu uma só fora de casa com o Antônio Oliveira. Então, não é que vai ser barbada. E o Campeonato Brasileiro conta. Se o Inter deixar pontos pelo caminho, quando viver o sonho da Libertadores, se vai classificar ou não, e voltar a olhar para o Brasileiro, pode estar ainda numa posição pior. Daniel. Cara, primeiro ponto, tá? Eu vejo como certa a contratação do Kudê. Claro. Ao mesmo tempo que eu entendo que é real o que coloca o Baldasso, eu posso achar um certo exagero por entender pela amizade que o Kudê tem com o presidente Barcelos. Mesmo assim, o Kudê está refém de uma sucessão de equívocos da atual gestão do Inter. O que eu quero dizer com isso? O Kudê não pode ter o trabalho dele avaliado por 20 dias, embora isso possa impactar uma eliminação do Inter na Libertadores da América. Por isso que eu acho que o Kudê é muito mais refém dos erros da direção do que propriamente o trabalho dele. Ele vai carregar toda uma carga de técnicos que vieram e não ganharam. É verdade que ele também veio para isso e pode não ganhar, mas ele pode ser vítima desses equívocos constantes dentro do Internacional. E esse é o ponto preocupante. Chegar e avaliar se o trabalho do Kudê deu certo ou não em 20 dias é o cenário que se desenhou para ele. Mas é forte, é impactante isso, né? Baldasso. O destino me apronta, né? O destino me colocou o Eduardo Kudê no comando do meu time de novo. E hoje o destino está me aprontando novamente. Eu tenho no estúdio 2 figuras que eu sou enlouquecido por elas. O Calvin Correia, ele sabe disso, eu elogiava há muito tempo. Eu acho que é um dos maiores entendedores de futebol em leitura de jogo que nós temos no estado. Adoro o Calvin Correia. O Gufo, então, é uma referência de tudo que se faz hoje. O Gustavo Fogaça, minha atração por ele é quase física, de tanto que eu gosto dele. Só que são 2 kudezistas apaixonados que estão preparados para defender qualquer coisa que o Kudê faça. Nós temos nesta bancada hoje duas figuras que o coração bate mais forte cada vez que a palavra Kudê é pronunciada em qualquer lugar. Então, se vocês acham que a minha análise é apaixonada, como Colorado e tal, a de vocês também é apaixonada porque vocês tremem de paixão por Eduardo Kudê. E eu queria lembrar o meu querido amigo Calvin Correia que dos técnicos contratados por esta gestão, 2 deles, inclusive, que vocês 2 são apaixonados e adoraram as contratações, como Miguel Ángel e Medina. Vocês acharam uma maravilha essas contratações? Medina não. Eu queria dizer para vocês que o único técnico que deu certo, pelo menos por um determinado momento nessa gestão, foi o Mano Menezes com a grande campanha do Campeonato Brasileiro do ano passado. Contra o Melgar no ano passado, ele estava ainda varrendo a sujeira do Medina. Então, se alguém razoavelmente deu certo, foi o Mano Menezes. Por isso que eu estou colocando, pelo menos na minha visão, e acho que é de muitos colorados, essa obrigação ao Eduardo Kudê. Daqui 20 dias nós saberemos se Kudê deu certo no Inter ou não. Baldasso, eu quero te propor para tu mudar esse teu ponto, esse teu marco temporal aí de referência do que deu certo ou não no trabalho do Kudê. Bota classificação para a Libertadores do ano que vem, em vez de o que passou pelo River ou não. O quê? Tu vai só um pouquinho. Tu acha que o ano passado eu terminei o ano, mesmo com a grande campanha do Mano, cobrando que foi mais um ano que não se ganhou porcaria nenhuma do Internacional.
Eu não vou, em hipótese alguma, achar que o trabalho do Cudê foi bom no Internacional se ele conquistar uma vaga Libertadores. Vaga Libertadores, o meu filho Antônio, de 11 anos de idade, comandando o Inter, tem obrigação de conseguir. Pelo amor de Deus, gente. Na teoria eu te entendo, Fogaça. Tu tem a razão. Se a gente for pensar assim, racionalmente tu tem razão. O cara chegou hoje, daqui a 10 dias tem que passar pelo River e a gente acha que em 4 meses, sem muito tempo para treinar, ele vai ter que classificar um time ou vai brigar por um brasileiro, por uma Libertadores. Eu tenho uma dúvida em relação ao sentimento. Só que o grande problema é que eu sempre falo o seguinte... Não vai interessar o brasileiro, ele tem que dar a resposta em 20 dias. Não. Se ele for eliminado da Libertadores da América... Cara, pouco vai importar a trajetória na exigência de ser campeão. Mas é que o Gufo está propondo o seguinte, ó. Coloca uma vaga no G4, porque aí tu vai olhar assim, o cara pegou em 4 meses um time que não foi ele que montou, que ele não teve tempo para treinar para a temporada e levou para um G4 de brasileiro. Na teoria é muito bom, só que eu sempre falo, e inclusive quando nós somos cobrados aqui, porque eles dizem assim, é o mesmo fato e vocês dão opiniões diferentes. Não pode, já te passo, Baldasso, não dá para desprezar o contexto histórico. Em qualquer outro cenário de um trabalho, a gente diria assim, não, o cara fez milagre, ajeitou um time. Só que quanto tempo, Gufo? A gente estava assim, o Inter não foi campeão em 2020, mas tem um time pronto para brigar pelo próximo ano. Aí desmancharam aquele time, não brigou. Aí depois, o ano passado, com o Mano Menezes, o que a gente dizia? Não ganhou, mas tem um time pronto para ganhar. Se vier o Cudê de novo agora, não ganhou, mas o Cudê aprontou para ganhar em 24, eu mando os caras tonga da milonga do Caburé. Eu só tenho uma dúvida até em relação ao sentimento do Baldasso, porque ele falou que num pequeno espaço de tempo quem deu certo na visão dele foi o Mano. Do sentimento do torcedor colorado. Se a alegria do vice-campeonato, que na prática não disputou o campeonato porque ficou longe do Palmeiras na pontuação. Então, mas a alegria do vice-campeonato ela foi maior do que a frustração, do que o sentimento de vexame a ser eliminado por um time do Peru na Copa Sul-Americana. Eu acho que a alegria foi. Eu acho que o fiasco é muito maior do que, o segundo lugar. O fiasco foi o segundo lugar. Foi alegria ou foi alívio? Mas é que a gente estava na segunda... Foi a segunda vez que nós, em curto espaço de tempo, tivemos assim... Não deu, mas tá dando. 2020 foi assim, não deu, mas tá dando, sabe? Estamos no caminho, que aí a frase do diretor de futebol, que para mim não foi legal. Não deu, mas estamos no caminho. O ano passado não deu, mas estamos no caminho. E o que o Gufo está propondo é, talvez não dê para conquistar o título, mas estamos no caminho. É a terceira vez que tu vai dizer assim, não dá. Mas a JB, não é uma falta de respeito com o torcedor, e aí também com o sentimento que o Baldasso está trazendo, que o jogo mais importante do ano, a prioridade do Inter no ano é a Libertadores, aí 15 dias antes se troca o técnico, isso não é uma falta de respeito com o torcedor? Baldasso. Vamos combinar o seguinte, o Mano Menezes só não foi demitido antes, Gufo, porque o Cudê estava empregado. O presidente Alessandro Barcelos está tentando contratar o Cudê há muito tempo e não conseguia, senão o Mano teria sido demitido antes. Mas não existe outro treinador no mundo, só o Cudê. Só ele queria o Cudê. O Gustavo e Calvin, meus queridos, vocês estão trazendo uma análise técnica, fria e verdadeira sobre o tempo que um treinador de futebol deve ter para ter o seu trabalho avaliado. Vocês não estão errados, vocês estão corretos. A avaliação de vocês ela é correta numa análise fria. Só que vocês não podem desconsiderar um contexto. Eu estava anteontem no supermercado comprando minhas frutas lá, no supermercado Esquilinho, e aí uma senhora para do meu lado e diz o seguinte, Baldasso, eu estou rasgando a minha carteirinha de sócia. Trouxeram esse traidor de novo para o Internacional. Então esse é o sentimento de boa parte da torcida do Inter. O Cudê não chega como um técnico novo que precisa ter o seu espaço e o seu tempo para dar resultado. O Cudê chega no Internacional com uma carga de parte significativa, talvez até a maioria da torcida do Inter, que está até aqui desde a época que ele pulou da barca para ir para o Celta de Vigo. O Cudê não vai ter esse tempo. A cobrança em cima dele vai ser diferente de qualquer outra cobrança, porque existe uma parte significativa da torcida do Inter que não queria o Cudê e que tem uma carga e até uma raiva dele pelo que aconteceu. Então, eu estou trazendo para vocês, não é o que é correto. O correto é o que vocês estão dizendo. Eu estou trazendo o que é, o que vai passar o Cudê. Se o Cudê não passar pelo River Plate, acabou Eduardo Cudê no Internacional. É óbvio que quem não gosta do Cudê vai aproveitar o momento, no caso de uma eliminação, e vai largar o famoso eu já sabia. Né? Só que tem um detalhe, o ranço maior não é com esta questão do Cudê. A carga maior é em cima da gestão.
É em cima da gestão que não conseguiu fazer o Internacional ganhar. Perfeito. Que prometeu a quebra de paradigmas e não fez nada diferente do que vem se fazendo dentro do Internacional. Que contratou um jogador do Atlético Goianiense para emprestar meses depois. Esse é o grande problema. É a falta de convicção dentro do Inter, que no discurso, antes de assumir, seria de um Internacional diferente, que a gente está vendo é igual ao Inter de outros anos. Não, é a carga é com a direção. Não, o Baldasso fala uma coisa que me pega. Uma das coisas tu me pega por esse discurso, Baldasso, que é o seguinte, não é igual. Não é igual. Porque o Inter aumentou a dívida. Ah, não, sim, nesse aspecto, sim. Não, que todos os outros aumentavam. O Inter aumentou a dívida. Claro que sim. O Inter não pagou a dívida, o Inter está fazendo dívida, o Inter vai deixar dívidas, isso é normal, todos... Ah, mas pagou dívidas passadas. Sim, todo mundo paga a dívida de todo mundo, entendeu? Teve presidente que pagou dívida do Fernando Baiano, não, o Júnior Baiano, de milhões. O presidente Medeiros pagou 8 milhões do Forlan, que estava atrasado, todo mundo paga e o Barcelos vai deixar a dívida para o próximo. Eu nem estou dizendo porque não tem muito o que tu fazer, às vezes a dívida aparece. O Marcos Guilherme colocou o Inter na justiça agora, nessa semana. O Marcos Guilherme, atacante e tal, cobrando questões de salário que ele acha que não foram bem pagas e tal. Enfim, isso vai estourar daqui a anos, então é normal que isso aconteça. Agora tem um detalhe. O Inter conseguiu, é um mérito da gestão Medeiros, disputar títulos rapidamente. Disputar. Chegar à final da Copa do Brasil, tá ali pau a pau para tentar ganhar alguma coisa e tal, e a gente imaginava. Essa gestão, o Calvin lembrou, a gente fez um esforço gigantesco para tentar falar que estava disputando com o Palmeiras e o Brasil todo rindo da gente, dizendo, os gaúchos, vocês estão, os caras olhando nós de cima para baixo, assim, dizendo, de cima para baixo, porque eu estou pensando no mapa, tá? Não é porque nós somos superiores a eles. Gauchada, vocês estão malucos, o Palmeiras está a 10 pontos de diferença de vocês. A gente forçou, tu sabe disso, né? Sim, não, isso foi bem claro, né? E agora, eu até conversando com um dos nossos colegas lá do Donos da Bola de Minas Gerais, o Léo Gomide, que já não está mais lá no programa, mas que é um grande repórter, eu perguntei para ele, o que aconteceu que o Cudê não deu certo no Galo? Né? Conta pra mim, onde é que foi o erro? Ele disse, cara, o grupo estava com ele, o grupo adorava ele, taticamente ele funcionava, a torcida gostava dele, mas desde o primeiro dia ele começou a brigar com a direção e o relacionamento com a direção se quebrou desde o primeiro dia. Nada novo, né? Então, aqui no caso, isso provavelmente não vai acontecer, já que ele é tão amigo assim do presidente, o presidente quer tanto ele. E de novo, a chance dele, ele só não brigou com o presidente Barcelos. A chance dele se atritar com o presidente Barcelos agora é gigantesca. Não, essa porque questão esse é o poder. Ele é muito bom treinador. Mas a gente tem que levar em consideração algo diferente. Tu não precisa saber que é o Cudê o técnico. Tu tira todo mundo da casa mata. Tu vê o time dele jogar, tu tem certeza que é o Cudê. O Cudê teve problema. Agora, o problema, e isso é do caramba, porque tem uns técnicos que tem assinatura. Tem assinatura. Só que eu falo, mas eu também sou meio assim. Eu fui fazer aqueles testes, eu fiz a casa e não desenhei o chão. O Cudê teve atrito com a diretoria do Racing? O Cudê teve atrito com a diretoria do Rosário? Eu fui pesquisar, não vi nada. Agora, ele teve no Internacional e ele teve no Atlético Mineiro por um motivo simples. Foi prometido um projeto que não foi cumprido. Foi por isso que ele saiu do Internacional. Essa cobrança que ele faz. Ele saiu do Internacional por isso, gente. Daniel. Ele saiu do Inter por isso, senão ele ficava. Quem prometeu pra ele foi o vice de futebol, Alessandro Barcelos, que ele tá aqui. Pois é. Foi prometido um projeto. Agora, de repente, se colocou o seguinte, olha, é isso aí. Daniel. Se tu quer, se tu quer, não quer. Cara, olha o elenco. Mas foi prometido um projeto, cara. Ele pediu Por que ele levou Patrick, Edenilson, Sarabia, Bruno Fux? Não é porque ele pediu, quem ele pediu, ele não levou. Foi o que tinha pro momento. Isso é que nem o Renato. Isso é que nem, já te passo o Baldacinho. Mas isso é que nem o Renato, principalmente na outra passagem. O Renato hoje é um outro cara. Tá? Eu tô doido, inclusive, para ver o treinamento dele, porque me disseram que melhorou bastante. Cara, o mês de Cudê no Inter tava se falando Pastore no Internacional, cara. Isso pra mim nem foi pelo amor de Deus, cara. O Renato era assim, o Renato, não, mas é que eu pedi fulano, cicrano. Sim, daí eu fui uma vez, falei com o presidente Romildo, não, todos os jogadores que o Renato pede, a gente quer. Mas ele quer assim, um tá no Bayern, o outro tá não sei o que e tal. Aí não tem, aí o cara pega e usa uma bengala. É o antigo Renato, tá? O novo Renato tá espetacular. O antigo... não, mas é que eu pedi... Sim, meu filho.
Tu pediu o cara que tá no Bayern de Munique, eu não tenho como trazer. Aí é muito fácil. Mas eu acho que o problema até no Atlético Mineiro nem foi exatamente só a questão dos pedidos, mas é que ele foi perdendo o jogador sem ter reposição. E aí o Atlético começou, ele por se exemplo, atritou, o Atlético claro. vendeu o Nathan Silva. Aí daqui a pouco tá negociando já com o Alain pro Flamengo. Negociou o Sacha pro Bragantino. Aí teve um jogo que ele foi botar o Hever de centroavante, ele foi pra coletiva depois. Venderam meus atacantes, não trouxeram ninguém, é o que eu tenho pra fazer. Sim. Então foi mais até venda de jogadores que ele contava no elenco do que propriamente os pedidos que não foram feitos. Fecha, Baldasso. Aí, desculpa, Calvin. Aí ele reclama da venda de jogadores no Atlético Mineiro, reclama que o grupo tá curto, aí tem um jogo decisivo da Copa do Brasil, ele deixa o Hulk no banco de reservas. Aí acabou qualquer reclamação, qualquer justificativa para qualquer coisa. E no Internacional, meu querido Daniel Oliveira, eu só quero lembrar de uma coisa. Sim, venderam um projeto para o Cudê. Antes de março de 2020, o Inter fez uma proposta de 9 milhões de dólares para ter o Nátio Fernandes. O Inter fez uma proposta de 5 anos de contrato para o Arangues. O Inter estava se movimentando para isso, para cumprir o prometido. Só que aí aconteceu no planeta Terra um negocinho, não sei se vocês lembram, chamado pandemia, que todo mundo foi à derrocada. Os clubes de futebol faliram na pandemia. Aliás, pandemia esta, em que todos os jogadores do Inter aceitaram reduzir o salário, menos o Eduardo Cudê, que não aceitou reduzir o salário, e quando volta na pandemia com o futebol quebrado, o seu Cudê vai em uma entrevista e dizer que o grupo era curto e que não prometeram as contratações dele. Cara, eu não tenho nem nome para dar para isso. Pois é, mas o interessante é lembrar que antes da pandemia, o próprio presidente do Inter dizia que o clube passava por sérias dificuldades financeiras. Antes da pandemia. Tá, mas claro que se agravou com a pandemia, mas antes já não tinha. Ô, Danielzinho, eu vou te contar uma coisa. Eu passava por sérias dificuldades financeiras até fevereiro de 2020. Depois de fevereiro de 2020, o negócio ficou caótico. Não, eu também passei por sérias e depois ficaram seríssimas. Então, eu achava que eu estava mal, mas eu vi que eu estava muito pior depois daquele período. Mas enfim, fui tentando me recuperar aí e tal. Chamei a galera da Rio Grande Resolve. A vida me ajudou, tive que falar lá com a vida e tal. Agora, sobre o que o Baldasso falou até... A gente tem que ir pro Lucas. Tá, acho que foi o grande erro mesmo, a questão de usar os reservas na Copa do Brasil, com o Hulk, enfim, e tal, e acho que isso foi o que pesou. Não estava vindo de lesão? Fala na caixa. Fala na caixa, vocês ficam falando na porcaria do meu ponto aqui. Fala na caixa, não é só pra eu ouvir. Só eu levo dura. Eu dei um cartão amarelo para o JB há pouco, pessoal. Agora estou dando o segundo cartão amarelo. Estamos vermelho agora. Não. Fala com a porcaria da intensidade que tu me falou. Eu falei assim, chama, por favor, o Lucas. Não foi. Tá muito brando. Tá muito brando. Tu diz assim, tu tem que chamar o Lucas, pô. Tu não tá chamando o Lucas. Olha, a intensidade do Cudê. É o Cudê? É o Cudê. Não, deixa gritando com os jogadores? Não, eu sou um cara educado, pessoal. Só que o seguinte, fui forte realmente. Segundo cartão amarelo pra ti, JB, chama, por favor, o Lucas, senão o pessoal não para de falar. Foi assim, daí pra mais, entendeu? Aí fica eu aqui, parece que eu sou um idiota, o que não é necessariamente uma grande mentira, e eu tenho que chamar o Lucas. Vamos lá, Lucas Dias. Vamos lá, JB. Lá intensidade de Paulo Pires, tá? Lá intensidade de Paulo Pires, assim como Eduardo Cudê. Mas para falar de Luan, tá? Vamos virar e vamos falar de Grêmio, porque a situação do Luan tá tendo uma reversão, tá? O Grêmio que esteve muito próximo de fechar um acordo com o jogador, que também estava próximo de fechar um acordo para sua rescisão com o Corinthians, mas o Grêmio dá uma pisadinha no freio, tá, JB? O Grêmio está receoso em relação à contratação do meia Luan, por conta do longo período de inatividade. O Luan não entra em campo, JB, desde o dia 10 de novembro de 2022, quando estava emprestado pelo Corinthians ao Santos. E isso é uma preocupação que o Grêmio tem. Repito, o Grêmio tinha um princípio de acerto com o jogador, que estava acertando a sua rescisão com o Corinthians, mas agora a situação já dá uma mudada. Tu queres o Luan de volta? Cara, primeiro eu não estou entendendo mais essa questão do Luan, porque, na verdade, o assunto veio à tona pelo Renato, né? O Renato é que tornou isso público. Até então, tudo bem encaminhado. O problema seria a rescisão com o Corinthians, o Luan não quer abrir mão do que tem a receber, o Corinthians não quer pagar tudo, enfim. Aí tem um problema. Mas a justificativa de que o Luan está muito tempo sem jogar, o Grêmio só detectou isso agora. Só na segunda-feira, sinceramente, eu não consegui entender, porque estava tudo encaminhado para ele ser contratado. Aliás, era um desejo do Renato, não era uma convicção da direção. E não atrapalharia as outras contratações. Por isso que eu
Não estou conseguindo entender de fato o real motivo. Não pode ser esse. Não, o que eu tenho... A direção não concluiu na segunda-feira que o Luan está há muito tempo sem jogar. Não, e perfeito. Só que o que eu tenho não é isso, tá? O que eu tenho é o seguinte, é um recurso estratégico do Grêmio, porque o presidente do William Monteiro Alves deu uma declaração nessa semana dizendo não, o Luan só sai daqui negociado definitivamente, eu não vou emprestar ele, tal. Aí o Grêmio disse assim, tu não vai facilitar a rescisão? Então não quero mais. E tudo pra mim é um jogo de bastidor, Pode porque o Luan ser, tem que rescindir lá. Aí é compreensível, tá? Mas que tá meio confuso isso aí. Claro. Que é o que se Agora espera, que é o que se... Acho que a grande questão é, o Luan está disposto a abrir mão dessa questão financeira para voltar ao Grêmio? Ele Sempre quer foi receber, esse. né, cara? Não. Dos 800 mil daqui até dezembro ele abre mão. Ele abre mão. Mas ele tem 4,5 atrasado que ele disse assim, me pague. E o Corinthians está tentando o melhor negócio para ele, para dizer, cara, vai embora agora. Mas aí vem uma questão que eu acho que é fundamental nisso aqui. Primeiro, é louvável que o Renato tenha se manifestado assim, porque o Luan, claramente, ele precisa de ajuda. Ajuda humana, né? Vai além do futebol, vai além do negócio. Tem alguma coisa acontecendo na vida dele que está sendo muito prejudicial para ele. Tá, mas daí assim, mas aí já saber, tem uma pessoa que mudou a minha vida. Tem uma pessoa que mudou a minha vida. Eu tive algumas dificuldades há algum tempo atrás. Baldasso? Tem uma pessoa... Não. Baldasso, Meneghetti, Ribeiro, César, o Tiger, todos mudaram a minha vida em algum momento. Mas assim, tem a Yara. A Yara Fazoli, minha terapeuta. Ela é incrível. Mas ela é a pessoa mais incrível que eu... Ela era uma senhorinha, Baldasso, que eu sento na frente dela e ela só me dá pancada. Mas só pancada. Me chamou de Baldasso e chamei de Meneghetti. Desculpa. Ele tá olhando pro Baldasso no Não, JB, o fato, Aí ela só me dá pancada. Se a gente quiser, é mais barato. Tá funcionando a terapia? Tá me chamando de Baldasso? Não. Ô, Baldasso, é mais barato. É mais barato. A Yara Fazoli lá, um beijo pra ela. É isso. Eu chego lá e eu combinei com ela assim, se eu tiver errado, eu não tenho problema em ouvir verdade. Pode dar pancada, porque eu já ouço pancada aqui de todos vocês. Então é mais barato, Gu. Porque JB, eu não sei se o problema do Luan é com a noite, se é com álcool, se é com outra coisa. Mas, digamos que seja com álcool, o álcool é a coisa mais prejudicial que tem para qualquer atleta. O tempo de recuperação pós-lesão com álcool é terrível, a recuperação para treinamento é terrível, ou seja, tudo isso tem que entrar dentro do combo. Se vai pensar o Luan, tem que pensar como é que o Luan vai sair dos problemas que ele tem extra-campo para realmente valer a pena, ou se não, faz isso, leva O Grêmio, ele nesse para uma aspecto, terapia. ele estava bem cercado, tá? Porque eu recebi a informação que o Grêmio se cercou bem de várias situações para quebra de contrato, para rescisão. Vacilo do Luan, automaticamente fora. Automaticamente fora. E talvez eu entenda como um recuo estratégico. Tá, pode mas ser. Aí a gente vai entrar no o que é vacilo. Por exemplo, o Renato disse, e a gente sabe o que aconteceu, o Renato disse que o Luan, quando estava no Grêmio, fez exatamente o que ele estava fazendo lá no motel e ele não vê problema. Mas ele rendia dentro do de Renato, campo, isso não é um vacilo. Para os torcedores do Corinthians foi vacilo. Vacilo vai ser, por exemplo, atraso em treinamentos. Isso claramente É pro isso Renato aí, é vacilo, é isso aí. né? Só Outros tem um jogadores já sofreram com isso. Esse é o ponto. Teve jogador, né, Doga 10? Teve jogador, né, que ia direto pra maca. E pro Renato não tinha punição, pro Adriel teve. Mas entrava dentro de campo e jogava, né? Mas quem é E o Adriel não jogava? Mas quem Não, é também jovem há acho. mais tempo, como eu aqui, vai se lembrar que o Renato chegava no campo e correspondia fisicamente. Claro. Ele não... Mas o Adriel também. Não, mas estamos falando do Luan. O Luan não. A estrutura física do Luan não corresponde à vida que ele quer ter extra-campo. Então tá faltando aí uma ligação com a realidade, com o desejo dele e a realidade, de dizer, quer ser jogador? Quer ser profissional? Então abre mão de algumas coisas que ele não quer abrir mão. Baldasso. Mas essa é justamente a questão. Eu acho que não há dúvida, senhores, de que a condução de vida do Luan, nesse momento, lhe impede de ser um atleta profissional de alto nível. Ninguém duvida disso. O Luan sabe disso, o Renato sabe disso, a direção sabe disso e a direção do Corinthians também sabe. Ele estar há muito tempo parado, para mim, não tem muito significado, né? O cara é atleta, está parado há muito tempo, 10 dias de trabalho físico, ele está em condição física de jogar. Bola ele tem. Ele não ficou parado por causa de lesão. Ele está sem jogar por conta da sua condução na vida pessoal. Existe uma só questão em jogo, só uma. Se o Luan está disposto a mudar de vida, se ele está disposto a mudar de vida, o problema não é estar com 10 mulheres no motel numa noite. Quem nunca, aliás. Mas não, o problema não é esse. O problema é a condução de vida que faz com que ele precise ter uma vida agitada, envolvida com álcool, que lhe prejudica a condição atlética de chegar no dia de manhã no treinamento e desempenhar o mesmo que os outros. Se ele está disposto a mudar de vida, em 10 dias se transforma ele no grande Luan de novo.
Mas antes eu quero falar do Ferreirinha, porque ele teve uma sondagem do Celtic, da Escócia. É importante destacar que ele tem contrato com o Grêmio até final de 2024. Ele retornou recentemente de uma lesão séria no adutor da coxa esquerda. Foi importante alguns jogos para o técnico Renato Portaluppi, deu assistência contra o Bahia lá em Salvador pelo Brasileirão, deu assistência contra o Bahia levando o jogo para os pênaltis aqui na Arena e também tem sondagem de outros clubes da Europa, mas o Celtic da Escócia se demonstrou um interessado, quem sabe o principal nessa janela pelo atacante Ferreira. Tem dois caras. O Johnny, que tá chegando a proposta, e o Ferreira, que sempre chega a proposta e nunca é vendido. Mas o Ferreira, toda vez que se recupera, tem uma proposta. Tem alguém interessado. Mas está na sondagem, né? Não chegou a avançar ainda. Sim, mas alguma vez avançou? Teve aquela ele dos teve Estados fora, né? Unidos Sim, mas também, não que ele concretizou, foi, né? né? Mas eu Nunca acho que foi também uma questão meio burocrática que impediu a ida dele, né? Mas tem isso que o Daniel falou, quando começa a se articular, quando o atleta está jogando, o próprio empresário começa a distribuir, olha aqui, olha lá, e começa a chamar a atenção. Então, de repente, as coisas acontecem ser tão realistas assim, são apenas especulações. Enquanto não tiver papel na mesa ali, proposta oficial... Daqui a pouco pega um time assim que está precisando de fato, né? Porque, por exemplo, o Celtic vendeu há pouco o ponta, o Jota, o Al Ittihad, lá. Agora está todo mundo indo para a Arábia Saudita, né? Vai acabar o futebol no mundo, né? Então o Celtic, por exemplo, perdeu o seu principal ponta. Tudo para lá. Não, a emissora de TV que comprar os direitos de transmissão do Campeonato Saudita vai se dar bem. Sim. Vai se dar bem, porque só estão indo para lá, baldaço. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu consigo analisar de fora essa questão Ferreira, por exemplo, da forma como os gremistas analisam. E os gremistas têm ranço com o Ferreira, porque tem coisas muito mal conduzidas na carreira do Ferreira, especialmente por uma inaptidão do seu empresário dentro do processo. Agora, olhando de fora, tá? Na sua função, em condições físicas, e ele tem dificuldade porque ele se lesiona bastante, na função que ele executa, o Ferreirinha é um dos melhores do país. O Ferreirinha, na sua função de ponta, ele é um dos melhores entre os grandes clubes brasileiros. Então, acho que antes desse ranço que os gremistas têm, que muitos têm, por todo o pacote Ferreirinha, vamos olhar o jogador de futebol. O Ferreirinha é um jogador que traz soluções ao Grêmio. Traz soluções. Ele é muito, não é pouco bom, ele é muito bom jogador. E eu acho que chegou a hora dos gremistas tentarem tirar um pouco desse ranço e analisar com um pouco mais de frieza o que significa o Ferreirinha e o jogador de futebol que ele é, cara. Ele é muito bom jogador. Baldasso, o recorte... Não, mas o Baldasso está analisando o recorte. Não, mas o recorte, o problema é que é um recorte muito pequeno. Mas esse são é o recorte... poucos jogos são poucos jogos que ele está à disposição do Grêmio. Mas ele foi importante na classificação do Grêmio, cara, contra o Bahia. Não, mas... Ele foi importantíssimo no jogo contra o Bahia. E todos os outros jogos mas que ele não teve foi... lesionado, cara. Ele teve lesionado. O Ferreira tem lesão, tem bronca com o empresário, tem processo judicial, tem várias propostas. Cara, essa questão do empresário... Tem o Filipão numa entrevista dizendo o seguinte... que ele estava lesionado, recebeu a proposta dos Estados Unidos, quando viram ele não estava se tratando, aí disseram, não, ele até foi no clube, mas não passou no departamento médico, ficou tomando um cafezinho. É muito bastidor, aí a gente, mas quando entra em campo ele resolve. Tá, ele entra em campo e resolve. Quantas partidas nos últimos, 10 anos? Tá, mas essa questão, 30. Essa questão do empresário... Que ele resolveu, no caso. Essa questão do empresário não pode pautar, pelo menos sem a pretensão de dizer como é que o torcedor tem que agir, mas não deveria pautar a maneira do torcedor avaliar o Ferreira. Porque esse é um problema do Grêmio. O empresário do Ferreira, para o Ferreira é ótimo. Tanto que ele garantiu um belíssimo salário e pode lhe garantir uma negociação. Esse é um problema do Grêmio e do empresário do jogador. Agora, que esse jogador, quando ele se recupera, ele ressurge e ele aparece bem, cara, ele tem qualidade para jogar. O problema é mais do que o empresário. Nos 20 jogos que eles têm à disposição nos últimos 3, 4 anos, é interessante o aproveitamento. Não, o problema é sempre esse. Por exemplo, um outro jogo que ele decidiu foi muito importante. Eu vou concordar contigo. Da Copa do Brasil. Eu vou concordar contigo nisso aí, porque o Ferreirinha... Como ele vai concordar comigo, ele tem preferência para falar, é teu. Calvin, o Ferreirinha, ele é fisicamente apto, dribla bem, mas ele não tem esse nível que se espera, que ele não vai atingir esse nível. Não de 500 mil por mês. Não, porque ele tem um sério problema no que se chama tomada de decisão, é aquela hora de decidir com a bola no pé. Precisou o cara vir da Band News para falar o que eu falo, ele chuta quando tem que passar e passa quando tem que chutar, Ele toma rapaz. A maioria das decisões isso que ele faz, ele toma ótimo. errada, e isso prejudica muito o próprio talento que ele tem.
Então ele não tem esse nível para jogar num futebol europeu de primeira linha, não tem. Mas talvez o Celtic é o nível dele. Exato. Talvez para um Celtic da Escócia, para um time da Série B da Holanda, para uma coisa assim, ele funcione. Nossa, Série B da Holanda, tudo Mas tipo vai por aí. Então vamos ter que tirar o Ferreira do Grêmio, né? Por quê? Porque se ele não pode jogar na segunda divisão da Holanda, ele vai jogar num time que está fazendo uma belíssima campanha no Brasileiro? Não, mas o Danielzinho, olha só. Olha só, eu Fala, te entendo. JBzinho. Não, eu te Senta entendo. aí. Deixa eu sentar aqui, porque tô cansado. Tá cansadinho, O Guerreiro tá cansado. Tem um Sheraton aqui em Porto Alegre, que me mandam pra lá, né, velho? Mas olha só, Daniel, olha aqui. O Grêmio caiu pra segunda divisão. Sério? Aí os caras em janeiro, eles pegam o seguinte, o Grêmio tem 35% só do Ferreira. Os caras em janeiro fizeram o seguinte, o Ferreira ganhava na casa aí, vou arredondar os números aqui, 350, botaram pra 500 mil, na segunda divisão. Botaram para 500 mil o contrato do Ferreira, deram mais 15%, que o Grêmio tinha só 50% do Ferreira, deram mais 15% para o jogador, o Grêmio ficou com 35%, deram a camisa 10 para o Ferreira e mandaram, tu vai decidir a Série B, porque a Série B os times retrancados, tu vai daquele teu jeito fominha, alguém botar obrigou a bola debaixo a direção do Grêmio a fazer isso? Não. Ah, então tá. Não, mas eu isso é importante ressaltar. O Grêmio com o Ferreira, mas errou do começo ao fim. E foi uma outra gestão. Outra gestão, outra direção. Não importa, é o Grêmio. Eu não Sim, mas é que senão essa a gente agora briga pode tentar Senão a fazer gente correções. Entra com briga política, tá? O Grêmio... Cara, eu não consigo entender as decisões do Grêmio com o Ferreira. Aí tu vai olhar assim, não, quantos jogos ele decidiu? Sei lá, vamos ser bondoso aqui, 20 para... Ele voltou solidário, tá, Gufo? Nos últimos 2 jogos ele deu assistência pro gol. Teve aquele jogo contra o São Paulo da semifinal da Copa do Brasil. É um prestígio. A camisa 10 do Grêmio, 500 mil de salário, percentual no passe, é um prestígio que ele não justifica, Baldasso. Não, desculpa. Primeiro que eu só posso analisar o Ferreirinha quando ele está em campo, não quando ele está lesionado. Quando ele está... Velho, o ano passado, na Série B, teve um jogo contra o Flamengo. Não era na Série B, ainda na Série A, que o Grêmio estava para cair. Jogo contra o Flamengo. O Ferreirinha faz um gol do Grêmio que manteve o Grêmio vivo até a última rodada. Ferreirinha voltou agora, depois de tempo parado, salvou o Grêmio no jogo. E eu discordo completamente do que diz o Gustavo também em relação à tomada de decisões. O Ferreirinha é o cara do Grêmio que mais consegue tomar a decisão depois do Soares de dar um corte, chutar gol e tentar alguma coisa diferente. Ninguém faz melhor do que ele isso. Eu não sei, eu vejo outro Ferreirinha, eu vejo um jogador completo. Em determinado momento se dizia que ele era fominha, aí no Gauchão ele jogou um jogo, que ele foi o melhor em campo, acho que foi em Bento Gonçalves, que ele simplesmente foi solidário, passou a bola para todo mundo e comandou o Grêmio naquela atuação. É um jogador diferente, gurizada. Se vocês querem analisar por que ele se lesiona tanto, porra, vamos analisar. Qual é o problema? O que está acontecendo? Né? É toda hora proposta, vamos analisar separadamente. Agora, desculpem, o jogador de futebol Ferreirinha que eu vejo em campo é um jogador completo. Vamos lá, JB, porque ontem Bruno Henrique foi oficializado como reforço do Internacional, contrato de 2 anos e meio até dezembro de 2025 e já concedeu entrevista coletiva lá na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. E o jogador que foi indicado por Mano Menezes fez questão de destacar que não foi só uma indicação do Mano, mas o departamento de futebol também confiou na sua chegada a Porto Alegre, mas ele falou principalmente onde prefere atuar em campo e a gente acompanha agora o Bruno Henrique. Eu espero o mais rápido possível poder me adaptar novamente aqui, né, ao estilo de jogo do novo treinador. Mas eu sou um cara que gosto muito de jogar de segundo volante, né, essa é a minha posição. Chegar um pouco ali na frente e também dar bastante sustentabilidade ali no meio para a equipe. Mas dependendo do jogo, eu já joguei de primeiro volante também, que é uma função um pouco mais defensiva. E isso vai depender muito ali do jogo, vai depender de cada momento ali da equipe, mas eu já estou bem adaptado ali na função de meio campo, independente se o treinador pedir para eu poder ficar um pouco mais recuado ou se me der mais liberdade para poder chegar ali na frente. Isso é muito futebol brasileiro. Quando o Medina era o técnico, o Medina liga para o Pedro Henrique, acho que era o Alan Patrick também, tinha mais um, o Wanderson. Wanderson e Depena. Mas eu acho que o Wanderson e o Depena estreiam com ele, não? Sim, sim. O Depena estreia de lateral esquerdo ainda. Só que assim, o Pedro Henrique, ele chega, é o técnico que liga com ele, acerta, ele chega, tipo, sei lá, 5 dias depois, ele veio da Turquia, chega 5 dias depois, e ele chega e no outro dia o cara vai embora. E aí ele não trabalha com o técnico que pediu a contratação dele, o que tudo bem, era do clube. O Mano brigou pelo Bruno Henrique, Baldasso.
Porque o Bruno Henrique chega, faz um treino com os reservas, o Mano tava de folga, e à noite o presidente vai no apartamento do Mano e demite ele. Mas eu acho que o Bruno Henrique, ele ultrapassa essa questão. O Pedro Henrique, por exemplo, era um jogador desconhecido por todos nós. O Depena também era. O Bruno Henrique é um jogador que todos nós conhecemos, né? Acho que aí independe um pouco de ser ou não indicação de um treinador em específico. Nós sabemos que é bom jogador, né? O esclarecimento dele, ele sublinha que joga na segunda função do meio-campo. E aí, para mim, o mais importante, talvez o Calvin e o Gustavo Fogaça tenham condições de dizer isso melhor do que eu. Mas o modo de jogar do Kudê, porque eu tô pensando no seguinte, ele é segundo homem de meio campo, o Arangues também os dois são camisa 8, é um ou outro ou dá para jogar os dois? Eu imagino que pela forma de jogar do Kudê, o 4-1-3-2 do Kudê, dá para encaixar os dois da equipe, seja nessa linha de 3 ou um pouco mais atrás. Eu tô imaginando os dois, Bruno Henrique e Arangues, sendo titulares do Internacional. É Bruno Henrique, Arangues, Maurício e Johnny, talvez. Esses caras vão disputar 2 vagas, Baldasso, mas é bem por aí também, acho. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você sobre o Johnny, tá? As pessoas esqueceram disso. O Johnny hoje conta com um pouco de ranço da torcida do Inter. Eduardo Kudê é quem lançou o Johnny. Mais do que isso, tem um jogo, para mim, emblemático, que foi a grande estreia do Johnny como titular. Já tinha aparecido, mas ali ele foi titular. Que foi um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Eduardo Kudê, o treinador. O Johnny foi o primeiro volante e foi o melhor em campo. O Johnny arrebentou naquele jogo. Então podem anotar, vocês que estão em casa aí. Johnny tem grandes chances, se não for vendido, de ser titular do Eduardo Kudê. Lucas Dias. O Grêmio está muito próximo, viu, JB, de encaminhar, aliás, já está encaminhando, muito próximo de anunciar, quem sabe já, o empréstimo do goleiro Adriel ao Bahia. Adriel que teve diversos problemas junto à direção do Grêmio, por conta principalmente do empresário, novo empresário dele, Pablo Bueno, tinha contrato com o Grêmio até dezembro de 24, ainda tem, mas deve firmar já nos próximos dias a sua saída por empréstimo para o Bahia, com opção de compra, empréstimo firmado até dezembro de 2023. Adriel, muito próximo de deixar o Grêmio. Vamos trabalhar, porque me disseram que tu recebeu um aumento aí há alguns dias, tipo o Ferreira, tu entendeu? Pegou parte do passe, te deram uma camisa mais valorizada, aumentaram de 350 para 500 reais. 500 reais, não é 500 mil, é 500 reais. Então vai ter que trabalhar, né? Vamos lá, JB, vamos lá. Vamos falar de... Pô, é o break. É o break, então, perfeito. O JB tava chamando o break. Não, tô acostumado de outra forma, Paulinho, tá? Eu quero avisar aqui o pessoal que sente frio como eu. Tá? Vamos lá. Vem comigo. Vem com a tropa do Kudê. Vem com a tropa do Kudê, velho. Vem com a tropa do Kudê. Tá abafadinho? Tá abafadinho, Chiclé? Eu vou dormir abafado hoje com essa mantinha, tá? Porque eu e a tropa do Kudê vamos pra dentro deles lá em Bragança Paulista no próximo final de semana. E agora é tudo Kudê, velho. Não tem muito migué, é choco. Nem tem choco, mas vai gritar que é choco. Não tem muito mistério, tá? Não tem muito mistério. Vamos lá. Intervalo dos donos da bola, 20 mil pessoas nos assistindo aqui no YouTube. Frescos da bola, é verdade, Everton. IS96 Santos, tu é cudetista humanista, Lucas. Eu sou o que estiver no Esporte Clube Internacional, tá? Sou o que estiver no Esporte Clube Internacional. Quem mandou aqui também, Murilo, tá perdido, papai? Tu tava perdidinho ali na hora. É assim não. Rodrigo Gonçalves, Lucas, Bruno Henrique é monstro, é verdade. João Guilherme, que beleza, Band, que beleza, Bandeirantes. Vamos lá. Quem mandou aqui também, Grêmio sem Mundial, Evandro Ezequiel... Nicolas Pedretti Machado, Kudê, flecha, é? Rodrigo Gonçalves, pode ser? Será, Rodrigo Gonçalves? Esse nome que tu mandou? Nidiele Santos, ô Lucas, manda um abraço pro JB, abraço João Batista Filho, depois eu vou te abraçar aí embaixo, fica tranquilo. Carlos Lima, tu é nosso, Lucas? Sim. Marcelo, Lucas, a Michele tá dormindo, sim, tá em casa nesse momento, tava assistindo Donos. Deu aquela tenteada ali, pegou uma sonequinha agora, Michele Silva. Lucas, o que tem hoje? Osíris Marins me avisou que hoje tem lasanha. Tá? Que hoje tem lasanha. Se não tiver lasanha, vai ter rebelião. Pode ter certeza. Se não tiver lasanha, vai ter rebelião. E eu já tô avisando. Como é que é? Ah, não. Franguinho sempre tem que estar, né, ô Chiclete? Lasanha de frango. Se não tem lasanha, se não tem frango, pelo amor de Deus.
Vamos andar aqui. Não vai ter golpe, deixa o Tchatcho trabalhar. É verdade, André Polinaro. Quem mandou aqui também? Manda um abraço pro CCD. Pô, a milícia do CCD tá chegando, tá? Um abraço pro Cezinha. Estreou ontem lá na sala de casa. Quem mandou aqui também? Golinha rolê? Não, isso aqui é manta, meu. Só que eu não sei usar, tá? Mas isso aqui é uma mantinha aqui, tá? Que a Maria Fernanda Luxinger nos patrocinou em homenagem a Eduardo Cudê. Hoje estarei lá no CT Parque Gigante aguardando Tchatcho Cudê, novo técnico do Internacional. Quem mandou aqui também? Igor Fogolin, cadê o Ribeirinho? O Ribeirinho tá gozando de suas férias em Gramado nesse momento, pra tu ver que o negócio é assim, né? Calvin definitivo na bancada, Clube da Luta. Calvin gosta, já viram? Fechou? Tchau. Coloca aí na tela, Paulinho, o resultado final da nossa enquete que a gente quer cornetar. Torcedor colorado, o que seria um bom trabalho do técnico Eduardo Cudê? Conquista de um título, 61. Semifinal da Libertadores, 11. G4 do Brasileiro, 28. 10 segundos de cada um. E aí? Não? Ficaram sem palavras? Difícil, cara. Ô, Mota, a enquete deixou a galera sem palavras por aqui. O que eu faço, Mota? Todo mundo emudeceu, é isso? Os caras estão... É que o Cudê, ele mexe com sentimentos, entendeu? Eu lembro bem como ele deixou o Internacional quando estava... Foi em 2020, né? 2020, o Internacional estava bem, de repente recebeu uma proposta bilionária do Celta de Vigo e deixou o Colorado na mão, né? Ele quis ir embora. Eu fico com o pé atrás com pessoas assim, sabe? Que quer abraçar o mundo e tudo pelo din-din. Lógico, o teu lado profissional tem que ser respeitado. Agora, vocês estavam falando do Até porque tu ganha muito bem aqui na Bandeirantes, tu não vai me falar de ganhar bem ou mal, né? Não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar. Agora, vocês estavam debatendo sobre Eu tenho, se a direção quiser pagar um pouco mais, eu aceito. A gente sempre aceita, né? Então. É lógico, né? Se quiser. Agora, vocês estavam debatendo sobre o Luan, ele chega quando a Porto Alegre? Então, é que é tudo um recurso estratégico. O presidente o Grêmio estava acertado com o Luan e disse, Luan, te libera lá do Corinthians. O Luan queria receber os atrasados, pelo menos. O presidente do Corinthians deu uma declaração agora, segunda ou terça, falando o seguinte, olha, de graça não vai ter negócio, tem que ser definitivo, não vou emprestar e tal. Aí o Grêmio ontem faz o quê? Vaza para a impressão, olha, estamos dando uma recuadinha no Luan. E é como que ele diz pro Corinthians, tu vai querer fazer jogo duro, paga 800 mil por mês daqui até dezembro para ele. Então, uma recuada estratégica, né? Exatamente. Tu já fizeste isso na tua vida amorosa, né, ô Mota? Quem nunca deu um gelinho? A respeito, tu nunca deu um gelo, assim, não vou responder agora, bota o WhatsApp no bolso. Eu sou canceriano. Eu também não consigo. Eu também não consigo fazer esse já joguinho. Já falo na lata. Agora eu tô aposentado, mas já fiz. Pois é. Eu tô na pista. Tu tá na pista? Tô. Tu tá na pista? Mas deixa pra lá, a gente conversa fora do ar a respeito disso. Opa! Não, eu só tô com a Maria e Isabela, são minhas mulheres. Conheço. Levei elas ontem no cinema. Coisa boa. Primeira vez assistir a Barbie, no cinema. Não, elas não podem ver a Barbie, elas foram ver Elementos. Peraí, a Barbie não é infantil? Tá brincando que é acima de 12 anos a Barbie? Não é possível. Por que a Gabriela grita no ponto? Ela não sabe falar. Porque ela sabe que o apresentador dela é um pouco surdo. Baba, deve ser isso, velho. Tu tá louco. Pra quem não sabe, ela fala assim... Fala aí na caixa, Gabi. Fala aí na caixa pra galera ter uma noção. Você foi assistir, Gabi, o filme da Barbie? Não, ainda não. Mas vai, né? Vou, claro. Lógico. Eu vou contigo. Na caixa ela fala bonitinho. Com a gente é uma gritaria. Ela se comporta. Ontem, inclusive, JB, ela veio com a jaqueta da Barbie. Ela veio com a jaqueta... ela deve ter ficado... E o Pedro Oliveira tem a jaqueta do Ken. Mas isso vai dar problema na redação, quero avisar. Mas deixa quieto. Deixa quieto? Deixa quieto. Não vai ser a primeira vez, né? Que aconteceriam casos de famílias assim. Mas enfim, um abraço pra você. Valeu, Beijo. JB.